Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Holly Conecta, um podcast da Holly Connection, onde a gente bate um papo sobre bem-estar, saúde mental, desenvolvimento humano e mergulha fundo no universo das competências existenciais, as tão famosas Power Skills, que transformam a vida de equipes, líderes e organizações. Sou Igor Botinha, CEO e fundador da Holly, e hoje estamos com um time incrível aqui para falar de um tema que está tatuado no coração da Holly: autoconhecimento. Vamos explorar como conhecer a si mesmo pode ser a chave para uma vida mais realizada, tanto no âmbito pessoal e profissional. Comigo no estúdio, Leonardo Barbosa, Head de Consultoria, trazendo a perspectiva Holly para o mundo organizacional e corporativo, e a Juliana Senra, Head de Psicologia, com todo o embasamento teórico sobre as competências existenciais. Muito bem-vindo, Léo e Ju, bem-vindo mais uma vez nesse espaço para a gente falar desse tema super especial. E para começar, quero instigá-los, a gente vai falar de autoconhecimento, né? E que tal cada um trazer uma frase do que é autoconhecimento nesse contexto do trabalho e da vida? Legal. Quem começa? Boa pergunta, né? Boa provocação. E, bom, como psicóloga, a gente tem coleção de frases, né? Que a gente gosta de citar, mas tem uma que eu acho que conecta muito com o que a gente acredita aqui na Holly, que é autoconhecimento, que é uma que o Jung fala, né? A gente já falou do Jung no nosso primeiro bate-papo. O Jung fala que nós nos tornamos iluminados não quando nós colocamos mais luz na gente, mas quando a gente nos torna consciente das nossas próprias sombras. Entender que nós temos luz e sombra e que nós somos completos com luz e sombra é o verdadeiro autoconhecimento, né? Essa consciência de perceber momentos que estamos nos desequilibrando, seja para muita luz, que também não é saudável, para muita sombra, e manter esse jogo aí em mais harmonia, né? E isso nos inspirou muito na construção da Holly, e acho que o pessoal de casa vai conseguir entender hoje aí com o nosso bate-papo como que a Holly traz isso à tona, esse autoconhecimento equilibrado. Não é eliminar a sombra, mas é saber controlar a nossa sombra. Muito legal. Perfeito. E você, Léo? Pois é, tem uma frase, até numa das minhas redes sociais, tem essa frase citada, que eu carrego comigo há muito tempo, que é de Eduardo Galeano, que diz o seguinte: nós somos o que fazemos, mas somos, sobretudo, o que fazemos para mudar quem somos. Eu gosto disso, apesar de parecer contraditório, porque mudar quem somos, né, não é, na verdade, a gente ser avesso à nossa essência, mas é acessar a nossa essência contrariamente a tudo que nos disseram que somos e não somos, na verdade, né? Porque o mundo vai dando para a gente elementos de uma identidade que não é a nossa. Elementos de máscaras e papéis e rituais que a gente vai aprendendo a fazer como se isso fosse parte daquilo que a gente é. Eu acho que desconstruir isso é parte do que nos leva a ser quem a gente é de verdade, né? Eu acho que essa frase do Eduardo ela é muito pertinente ao que a gente fala aqui de autoconhecimento, porque só através desse saber você pode desconstruir tudo isso que foi colocado acima de você, acima de nós, para de fato acessar essa essência, né? Que a gente armazena e poucas vezes a gente acessa, né? Eu gosto dos filósofos, né? E eu gosto de ir lá atrás. E a filosofia faz parte do DNA da Holly. E a gente bebeu água lá dos gregos, né? Verdade. Dos estoicos. E voltar lá na Grécia, especialmente falando de Sócrates e de Aristóteles, né? Que eles traziam o autoconhecimento como o alicerce essencial para uma vida plena, saudável, para que a pessoa se realizasse tanto na esfera pessoal e profissional. E Sócrates talvez tenha sido um dos maiores filósofos da humanidade, né? Aquela famosa frase dele: só sei que nada sei, né? Uhum. Então, que ele enfatizava a importância de conhecer a si mesmo como um meio de alcançar a verdade e viver de uma maneira ética, né? E entendendo as próprias limitações, as ignorâncias, e para tomar decisões mais valiosas e conscientes. E Aristóteles também, pela sua vez, ele trazia o autoconhecimento como... Ele falava que o autoconhecimento é o início da sabedoria. E para entender a si mesmo era crucial exercer essa razão e alcançar a eudaimonia. É um termo que era o termo da felicidade, né? Como encontra essa felicidade do eudaimo, que é o bom, com o daimon do espírito, né? Uhum.
sugerindo encontrar o espírito bom, que a gente já nasce com o espírito bom dentro, né? Sim. Então, ou seja, de ser essa pessoa abençoada para a vida, né? Perfeito, né? Acho que nada melhor começar o podcast com frases impactantes que nos conectam. Verdade. E é isso que a gente vai explorar hoje aqui nesse tema. E a gente vai dividir esse encontro nosso aqui em 3 blocos. O primeiro funciona, a gente vai falar muito dessa jornada de autoconhecimento da Holly. Isso. Depois a gente vai falar de mudanças pessoais e profissionais, de uma forma mais geral. E também sobre as transformações que a jornada Holly provoca, né? Tudo isso para entender a relação com o autoconhecimento, bem-estar, realização e engajamento. Perfeito. Estão preparados? Sim. Então, preparadíssimos. Então, vamos lá, né? Então, essa primeira jornada aí, a gente vai entender como a Holly Connect aborda esse tema de autoconhecimento. E a gente é uma plataforma única para identificar esse conceito de Power Skills, essas famosas competências essenciais, essa essência do talento, de gift divino, né? Que reflete a nossa melhor versão. E a gente vai efetivamente mergulhar muito nesse processo. E eu vou começar perguntando para a Ju, ela que é expert nesse tema, que conhece toda a base da teoria, que ajudou a construir esse algoritmo, né? E para contar para o pessoal de casa, quem está assistindo, a nossa audiência que está aqui presente, o que é autoconhecimento para a Holly? E como a plataforma guia as pessoas nessa descoberta de Power Skills, bem na prática mesmo, para o nosso público ouvinte. Boa, Igor. A gente já aqueceu, né? Acho que a gente já trouxe aqui frases que nos inspiram e que inspiram a Holly também. Né? Essa mistura do moderno com o ancestral, de vários pensadores discutindo e pensando sobre esse tema de autoconhecimento. E qual que é a importância do autoconhecimento para ser um guia mesmo, um GPS na nossa vida, né? Para que a gente possa cada vez mais encontrar o sentido da nossa vida, realização, felicidade, né? Em tudo que a gente é e o que a gente faz. Né? Então, tudo isso que a gente já conversamos um pouquinho aqui é autoconhecimento para a Holly. É eu ter consciência que eu sou um ser dual, que eu tenho luz e sombra, que eu não sou completa e nunca vou ser completa, mas que a gente está num processo de aprendizagem. É entender que olhar para mim me leva mais próximo da sabedoria. Eu preciso conhecer a mim mesmo para conseguir conhecer o outro e reconhecer no outro. A gente falou no último episódio sobre o reconhecimento. O Léo trouxe para a gente essa reflexão, né? Se eu não me conheço, como que eu vou conseguir reconhecer no outro o que ele tem de poderes, de talentos, de positivo? Exato. E também de dificuldades, de negativos, de desafios, né? Todos nós vivenciamos isso. É natural do ser humano ter dias ruins, ter gatilhos que nos levam a ter reações que não são tão positivas. E isso compõe a dinâmica dos relacionamentos que a gente vivencia nas organizações. Se o meu gestor me conhece e sabe quais são os gatilhos que eu tenho para ter uma reação tão negativa, ele também pode ser um agente de me ajudar a não cair nesse lugar do negativo. Então, a gente consegue trazer isso tudo à tona, né? Com a nossa jornada, Holly. E a gente tem um processo, né? Falando assim, parece uau, que complexo, que mergulho profundo que a gente vai ter que fazer. Mas a Holly ela tem um processo muito lúdico e muito didático de fazer que isso aconteça de uma forma muito fluida. Então, nós temos uma jornada digital, em que o usuário ele vai ter contato com a Holly através de uma experiência, de uma conversa muito fluida. Parece que está batendo um papo, mas é uma conversa estruturada. Essa conversa tem um rumo, tem um objetivo. Ajudar a pessoa a descobrir as suas power skills. Nosso grande propósito inicial é esse. Durante esse bate-papo, vamos falar que é a parte aí mais recheada de perguntas, que a Holly vai trazer um monte de questionamento. Nós vamos refletir sobre os nossos valores, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como que a gente vivencia isso no trabalho, né? As nossas preferências, quais são as nossas prioridades de vida e como que a gente pode usar os nossos talentos para poder alcançar tudo isso. Então, a Holly vai interagindo conosco, vai trazendo ali trocas, já vai te trazendo... Você tem essa power skill, uma dica para você ativar. Você percebe que ela está mais positiva ou negativa. De uma forma muito fluida, o usuário nem tem noção, mas ele vai colhendo essas informações e já vai se apropriando disso. Né? Depois, na nossa jornada, a gente passa para uma etapa que a gente chama de aprofundamento. A gente precisa que cada pessoa tome consciência dessa power skill e reconheça em si
Se apropriar disso, né, Ju? Se aproprie dela. Se ela está ativada de uma forma positiva ou negativa. Mas que ele reconheça no meu dia a dia. Nossa, realmente, tem momentos que eu tenho essa atitude. Tem momentos que eu reajo dessa forma. E isso é um indicativo da presença dessa power skill sendo manifestada. Esse é um momento muito importante, que é um momento que o usuário vai calibrar mesmo, né, o nosso algoritmo e trazer ali os pesos de como que essa power skill está sendo percebida e vivenciada no dia a dia e na rotina dele. Com base nisso, a gente vai para a nossa última etapa, que é a etapa de montar um plano de ativação. Muito inspirado aí do que a gente vê no mundo do RH, o nosso plano de desenvolvimento, a gente vem aqui para um plano que a gente chama de ativação. Perfeito. Vamos ativar nossos poderes. E, nesse momento, é muito legal, porque a Holly traz ideias de atividades para serem feitas, não só no mundo do trabalho, mas para além do mundo do trabalho. Como a gente conversou, às vezes eu faço coisas na minha vida pessoal que me deixa mais leve, que é uma válvula de escape, ou que é um lugar que eu ativo uma criatividade que eu não estou conseguindo trazer no mundo do trabalho. É um lugar que eu ativo uma habilidade de falar em público que eu estou com dificuldade no trabalho. É um ensaio, na verdade, né? Então, a gente consegue fazer isso no nosso ambiente pessoal. E é algo muito curioso, né, compartilhar com vocês o que eu percebi muito ao longo do desenvolvimento da Holly, é que, geralmente, as pessoas elas conseguem visualizar a power skill delas muito mais na vida pessoal do que no trabalho. Olha, que interessante. Esse reconhecimento, essa apropriação, como o Léo diz, acontece muito mais facilmente quando eu começo a me observar, eu, Juliana, pessoa, nas minhas relações sociais, pessoais, nos feedbacks que eu ouço, como que eu sou elogiada, como que eu sou reconhecida. Perfeito. É natural que eu perceba a presença dela ativa mais nesses lugares. E a gente propõe, de forma consciente, trazer isso para o trabalho. Isso me faz pensar aqui, Ju. Olha quanto de poder é perdido dentro das organizações, exatamente porque o profissional, talvez por uma insegurança, por uma máscara que coloca, por desconhecimento, ou até por um ambiente, né, Léo? Muitas vezes a gente não causar um espaço onde ela possa se mostrar. Perfeito. Quanto do poder, quanto da força que não é oferecido em prol de um projeto, de um negócio, né? E até a cultura que a gente tem, né, Igor? Na nossa vida pessoal, a gente estabelece vínculos por desejo, a maioria deles, né? Então, a gente tem amigos e tem lugares que a gente frequenta porque a gente genuinamente quer estar lá. E aí é muito mais fluido você perceber o que tem de positivo acontecendo e elogiar as pessoas. Elogios gratuitos, né? Nossa, que legal que você fez isso. Que legal sua atitude. Nossa, você fez tão bem isso que você acabou de conduzir. Agora, isso sai de forma fluida. No mundo do trabalho, nós somos muito travados e o nosso foco, e isso era um relato que eu ouvia muito quando a gente estava desenvolvendo a Holly, você também já ouviu muito isso, Igor? As pessoas passavam pela experiência e falavam, legal, mas o que eu tenho que melhorar? Isso. E o meu ponto negativo? Qual o meu gap? Isso. Onde que eu não sou boa? Onde que eu não sou boa? Tá, legal, eu tenho esses poderes, mas o que me falta? Isso. Então, a gente vem de um processo de reeducação mesmo, que as pessoas entendam que, sim, falta muita coisa, mas você também tem isso tudo. Se aproprie disso tudo que você tem. Né? Então, parte que a gente estimula aqui do autoconhecimento é se apropriar novamente das habilidades e dos poderes que a gente tem. E tem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Se você ativa aquilo que você tem dentro, você vai atingir o resultado. Exato. E é um caminho geralmente mais fluido. Independente do caminho, né? Então, muitas vezes eu fico vendo profissionais querendo usar forças que não têm, achando que aquilo vai levar a um resultado, ou simplesmente se espelhando no outro, que de repente tem formas diferentes, aprendizados diferentes, tem hard soft powers diferentes, né? E eu querendo copiar, né? Eu fico só querendo copiar e esqueço do valor da potência interna. De quem eu sou, né? De quem eu sou. E a gente vem numa dinâmica que hard e soft skill coloca a gente como acumuladores. Uau, eu quero acumular vários títulos, vários MBAs, vários certificados e várias competências comportamentais e vários cursos. Nós vamos acumulando, acumulando, acumulando. E não é essa a ideia de power skill. A gente não tem que acumular nada, a gente tem que despir de tudo isso e olhar para a nossa essência. Não que isso não tenha valor, isso tem valor, mas isso não define quem eu sou. Quem eu sou vem antes disso. Perfeito. A frase que o Léo trouxe fala justamente sobre esse processo dessa desconstrução para se encontrar. Exatamente. Eu fiquei pensando no que você falou agora, nesse mundo onde a velocidade está cada vez mais rápido e o tempo de vida das competências também está diminuindo,
o acumular vai deixar de cada vez ser menos importante. Porque se eu começo uma faculdade, no final do período da faculdade, provavelmente aquilo que eu aprendi no primeiro e segundo período já vai deixar de ser verdade em algum momento. Né? Exatamente pela evolução, pelas IAs. Então, entendo que cada vez mais o valor é aquilo que eu trago. Exato. E esse é o nosso convite da Holly, né? Liberte o seu poder único. Traga o que você tem de autêntico, de único. Traga isso à tona. Né? Seja você. Tenha coragem para isso, né? Expresse isso. Esse é o convite que a gente faz. Mas eu estou falando aqui, parece que é tudo muito teórico e muito lindo. É o meu chapéu, é a minha cadeira, falar desse lugar. Sim. Mas eu convido o Léo para poder trazer para essa conversa as pitadas aí do mundo prático disso. Né? Claro. Quando a gente leva isso, a gente traz esses dados sobre autoconhecimento, né? E ferramenta o RH com isso, qual que é a transformação que a gente consegue gerar? O que você tem visto aí, Léo, acontecendo nas organizações aí? Sim. Habitualmente, as organizações, quando trabalham qualquer estratégia para desenvolvimento humano e organizacional, curiosamente, de maneira peculiar, mas não casual, sempre os primeiros módulos, o pontapé inicial dos programas ou das iniciativas dentro dessa estratégia, inicia através do autoconhecimento. Então, em todas as empresas por onde eu passei, os programas de desenvolvimento de talentos, os programas de trainee, os programas de estágio, desenvolvimento de C-level, todas essas iniciativas, elas sempre tinham como ponto de partida o autoconhecimento. Mas quando a gente fala de um autoconhecimento que é pautado em soft skill, que é volátil e que vem de fora para dentro, por isso também a gente consegue entender agora, se apropriando do que a Holly está propondo aqui nessa conversa, do porquê da repetição anual. Ou seja, peraí, mas eu já falei 5 anos repetitivos com aquela liderança sobre isso que é autoconhecimento. O que faz com que esse autoconhecimento não tenha tido uma aderência nessa cultura que fizesse uma transformação? Gerou resultado, né? Que gerou, investe e não necessariamente... E não gera mudança, né? Continua os mesmos problemas, os mesmos treinamentos, o RH comprando... Está bem avaliados, né? Sai lá motivado e depois cai de novo na mesma rotina. Percebem como isso é recorrente? Vocês devem ter ouvido já de colegas de vocês, ou amigos, ou parentes que trabalham em outras empresas, o quanto se tem investido nos últimos 100 anos, praticamente, em desenvolvimento e capacitação de pessoas, e o quanto isso parece perdido, né? O quanto isso parece não ter realmente um efeito, né? De uma transformação e de um impacto. Porque esse autoconhecimento que vem sendo trabalhado de maneira repetitiva através dos planos de desenvolvimento individuais, né? E das iniciativas e estratégias da empresa, parte de um autoconhecimento frágil, de um autoconhecimento volátil, de uma superfície que não é explorada na dimensão do sujeito, mas na dimensão da necessidade organizacional. Então, por exemplo, se eu ocupo um cargo de um gerente de marketing dentro de uma organização, frente à necessidade de uma posição de gerente de marketing versus aquilo que eu acumulei dos certificados que eu venho de outras histórias, do meu repertório, o que me falta para cobrir o que essa posição pede? Mas isso não é autoconhecimento, né? O que me falta, na verdade, nunca vai representar... porque o que eu tenho de valor não é o que me falta, é o que já me preenche, na verdade. E entender onde eu me sinto preenchido para qualquer exercício profissional não é um caminho conhecido e explorado pelas empresas, e a confirmação disso é a própria repetição das iniciativas que são continuamente colocadas como pauta obrigatória anual. Então, peraí, mas o que faz uma empresa todos os anos fazer a mesma intervenção de desenvolvimento para a liderança? Para mim, tem muito o olhar da falta de entendimento do sujeito, né? do valor individual das pessoas nesse processo. Então, a Holly ela entra num lugar que tem um espaço gigante, um abismo que as empresas não sabem como preencher, que é fruto desse conhecimento que vem de dentro, da essência das pessoas, que se soma, que se complementa soft e hard. A gente não quer aqui dizer que soft skill ou power skill, ou hard skill não sejam relevantes para esse processo. As posições técnicas, elas têm o seu valor, né? As posições dentro de uma empresa, sendo uma posição de gestão ou uma posição técnica, todas elas vão requerer níveis de soft skill e hard skill para serem desenvolvidos e trabalhados. A gente não está dizendo que isso não é necessário. O que a gente está comentando aqui, né, com a Holly, é que tem uma camada extra que a gente nunca conseguiu alcançar até que a gente chegasse nessa proposta, que é do sujeito, na sua essência, trazendo o que ele tem para fazer de melhor da sua essência, da sua natureza, dos seus dons, que talvez ninguém nunca conseguiu medir até hoje. E a gente está conseguindo,
a Holly, medir, endereçar e gerar um nível de consciência e de desenvolvimento que faz com que essa pessoa consiga entregar valor de um jeito que ela nunca conseguiu se enxergar antes. Então, pensar uma empresa, imagine só, quantas organizações com pessoas, não só em posições de liderança, mas em todas as áreas, conscientes do seu talento natural, somando aquilo que elas fazem de soft e hard, sem que gere repetição, o quanto de investimento uma empresa consegue não só poupar, mas reverter em resultado. Ou seja, nós estamos falando de tanto de não repetir gastos que não dão retorno, mas retornar sobre gastos já investidos. Isso faz com que a empresa rentabilize aquilo que ela já está investindo e ela tenha retorno não só financeiro, mas também da motivação dessas pessoas. Porque a gente tem não só uma recorrência da repetição de recursos investidos, mas também uma recorrência da desmotivação e do desengajamento. Porque essas pessoas não se encontram no que elas fazem. Elas não se percebem úteis ou funcionalmente satisfatórias naquilo que elas têm como papel. Então, a gente resgatar esse lugar do sujeito, que não é só da função, mas da essência ligada ao que ele faz, traz essa realização que alcança um patamar de satisfação muito maior. Encontrar significado, né? Encontrar significado. A gente pode usar esse termo para endereçar o alcance do impacto que a gente quer causar nas organizações e nas relações entre as pessoas dentro de uma empresa, né? E isso foi por muito tempo colocado num lugar muito intangível, muito místico. E a gente está saindo desse lugar. A gente quer trazer isso para um lugar muito mais palpável e possível de endereçar, né? A palavra propósito, né? Ainda mais na pandemia, encontrar propósito, mas ficava muito no imaginário, né? No abstrato, né? No buzzword famosa, né? Propósito, não tem que encontrar o propósito, mas Exatamente. E aí? Que dado é esse que me conecta, né? Exato. A gente está trazendo para a prática, aqui tem dado, aqui tem informação, aqui tem direcionamento. Isso. Para que um líder faça uma gestão com base em conexão. Exato. Muito bom. E até olhando para esse lado do que a gente quer propor com a Holly, que é disruptivo por isso, né, Rigel? Porque a Holly ela tenta cobrir uma camada que até então a organização nunca conseguiu alcançar. E a Holly, como então um produto inovador, na sua visão, né, como CEO do produto, né, e como mentor, idealizador de tudo que a gente está falando aqui, como que você enxerga a Holly se posicionando então como essa única plataforma no mercado, né, que mapeando Power Skills, mas especialmente olhando o autoconhecimento como método, como meio para isso, né? E complementando a pergunta, como que você enxerga o autoconhecimento, como que o autoconhecimento se tornou o coração dessa jornada e o que diferencia a abordagem da Holly de outras soluções de desenvolvimento? A Ju trouxe aí também, vocês trouxeram esse conceito de hard, soft e power, né? Isso. Hard, soft, super importante, vão continuar sendo relevantes para o universo corporativo e organizacional. E eu falo que o hard skill é que te bota no jogo. Se é uma empresa de tecnologia e de repente precisa de um programador, se não souber programar não vai entrar na posição. O soft skills que está ligado às áreas comportamentais é que muitas vezes vai te fazer ganhar o jogo. Você não comunicar bem, tiver iniciativa, trabalhar em equipe. De repente eu não vou fazer esse jogo ser ganho, né? Isso. Mas eu acho que as power skills é que vão fazer ganhar o campeonato. Power skill é aquilo que não é o que você faz, mas é aquilo que você nasceu para fazer. Uhum. Parece abstrato, mas eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar fácil para clarear para o nosso público, os ouvintes que estão assistindo aqui no podcast. Uhum. Eu acho que todo mundo conheceu um pouco da história do Silvio Santos. Uhum. Já conhecia pelo empresário, um grande comunicador. Uhum. Mas depois que ele faleceu, a história dele foi muito reverberada pelas televisões, pelas mídias sociais. E todo mundo ficou sabendo que com 10, 8 anos de idade, ele era um vendedor nato. Ele saía às ruas do Rio de Janeiro, lá no centro de Janeiro, e vendia. Ele nunca fez um curso de venda. Você imagina uma criança de 8 anos de idade fazer um curso de hard skill para ser um bom vendedor. Ele não fez curso, ele não botou hard skill para ser um bom vendedor. Exato. Aos 12 anos, ele entrava numa balsa, pegava o microfone, balsa Rio-Niterói, e incendiava aquela balsa. Ele não fez curso de comunicação não assertiva, não violenta. Aquilo era natural dele. Uhum. Esse é um exemplo de uma power skill de quem tem entusiasmo, né? Quem tem esse lado da comunicação forte dentro dele, esse entusiasmo, não só estudado, mas a expressão forte. E esse é um exemplo de uma power skill quando é natural. Agora, eu tenho certeza que ao longo da história e da carreira dele,
Silvio Santos botou hard, soft, aquilo que era a expressão e a comunicação dele, Perfeito. esse entusiasmo dele. Perfeito. Mas quando ele bota hard, soft naquilo que é power, vira competência de alto desempenho. Eu gosto muito do conceito de competências, né? Fala o famoso chá, né? É verdade. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber. Isso. Habilidade, o saber fazer. Perfeito. E a atitude querer. é o querer fazer. Thomas Duran, que trouxe o conceito em 1999 sobre o conceito do chá, ele fala que 60% do sucesso não está em saber e saber fazer. Está em querer fazer, está na atitude. Perfeito. Então, como ativar a atitude do profissional é que vai gerar resultado. E o que acontece normalmente nas outras ferramentas de RH? Seja elas comportamentais ou outras, e que são todas elas muito importantes e têm seu valor dentro do mundo organizacional, mas elas trazem os dados do sujeito para o negócio. E muitas vezes o sujeito, o colaborador ou quem está sendo avaliado, ele nem sabe do que está acontecendo nesse processo. E a Holly já é diferente. A gente parte da pessoa. Ela traz os dados do sujeito para ele mesmo e para a empresa, dentro de um negócio. E aí a gente fortalece a conexão com ela mesma e com o negócio. Perfeito. Esse é o grande diferencial da Holly, né? Esse algoritmo construído para tangibilizar e trazer esse acesso de uma forma muito simples, rápida, fluida, gostosa, para trazer aquilo que é a potência. E onde eu conecto com a potência, com a força, é onde ele vai entregar resultado, onde vai gerar atitude interna. Perfeito. Uau. Fica nítido, né, quando a gente ouviu no Igor contando essa história, o quanto que a gente se empenhou mesmo para chegar a essa versão desse produto, né, Igor? De escolher ser um produto digital, né, ser um produto que tem usando a tecnologia para poder chegar às pessoas. Isso. Mas para falar sobre um tema que às vezes não é tão bem cuidado e tratado, como o Léo já começou a trazer isso um pouco para a gente. Trazer à tona e autoconhecimento e mover as pessoas, gerir as pessoas através dos seus reais talentos. Né? E aí, Léo, quando a gente olha mesmo para as empresas, para as organizações, eu queria que você comentasse um pouco, assim, dentro desse portfólio, esse universo de ferramentas que a gente tem disponíveis. Isso. Muitas, né? Inúmeras opções que a gente tem aí de várias ferramentas. plataformas que surgiram nos últimos anos, né? Com teorias de abordagens diversas aí da própria psicologia para entender, né, um pouco mais, principalmente a parte da personalidade, sempre é muito presente aí nas avaliações, né? Mas como que você consegue observar qual que é o diferencial quando a gente traz uma ferramenta que une tecnologia com sabedoria? Isso nesse contexto desse mundo mais acelerado, mais ágil, mas com dores aí tão antigas, né? Isso. O que você percebe aí na sua experiência e no que você tem visto aí no dia a dia que a Holly tem de diferencial? Ótimo, Ju. Eu acredito no que a gente oferece como um contrapeso dessa equação. Exatamente, o que a gente está dizendo, tudo isso, esse acúmulo, né? Se você usou a palavra acumulador, né? Na nossa conversa aqui agora há pouco, e esse acúmulo vai gerando peso. E a Holly é um contrapeso. Ela quer deixar o sujeito mais leve. E pessoas mais leves, elas não só conseguem ter um respiro, um fôlego maior para serem quem são, mas sendo quem são, elas conseguem produzir mais. Porque quando a gente pensa no próprio conceito de produtividade não é volume a qualquer custo. É volume de uma forma inteligente. Qual é a forma mais inteligente de alguém produzir? Alinhado àquilo que ela tem como talento próprio, como dom, a sua própria natureza, a serviço, a favor daquilo. Quando eu trabalho a favor de algo, eu tenho muito menos resistência, né? Isso pelas leis da física, inclusive, né? A gente pode verificar isso. Então, quando eu tenho muito menos resistência ambiental e interna, eu tendo a alcançar esses estados que o Rigo já comentou, né, no nosso primeiro episódio, sobre o estado de flow, por exemplo. Né? Então, quando a gente tem organizações que entendem a importância e a grandeza que a gente pode proporcionar para líderes e liderados, de conhecendo a si mesmos, através do autoconhecimento, poder canalizar isso de um jeito que sirva a serviço do resultado, a serviço do objetivo da organização, a gente para de ter divergência entre o que o sujeito quer e o que a organização precisa. Ou seja, nós temos uma convergência de objetivos e necessidades que fazem com que o processo aconteça de maneira muito mais fluida, muito mais natural.
E é sobre essa natureza, né? O nosso propósito aqui de entrega. Eu fiquei pensando que a vida corporativa não é uma prova de 100 metros rasos. É isso. Uma grande maratona. Aliás, uma ultramaratona. Uma ultramaratona. E se a gente não for de uma forma leve, vai pesar. Não é? O atleta de 100 metros rasos tem que ter muito músculo. O maratonista tem que estar leve. É isso. Então é isso. A gente tem que tornar a vida corporativa um pouco mais leve para dar conta dos desafios que são grandes, né, para todos nós. Exato, exato. Ou seja, a gente tem um espaço gigante, né, de transição para fazer com as empresas desse modo de pensar e ser, do que a gente vem vivendo como residual até do mundo pós-revolução industrial e digital, que traz ainda um resquício de dificuldade de operar com a matéria humana. E a gente quer colocar a matéria humana no lugar dela, né, que é sem a condição de recurso, mas na totalidade, na integralidade do sujeito. Muito bom. Acho que já está dando para o nosso ouvinte entender como que a gente consegue trazer autoconhecimento de uma forma palpável mesmo para o nosso dia a dia, né? E realmente apoiar a gestão de pessoas transformando isso, né? A gente vai chegando ao final desse primeiro bloco e no próximo bloco a gente vai entender como que tudo isso impacta as nossas vidas, tanto a vida pessoal como a vida profissional. E aí a gente vai trazer esse conceito nesse segundo bloco sobre transformações, mudanças e impacto do trabalho, né? Isso. Afinal, tudo está transformando, está mudando. E o autoconhecimento não é só um exercício interno, ele muda a forma como a gente enxerga o trabalho, as relações e até o nosso lugar no mundo, né? E a gente vai explorar isso agora. Eu vou chegar para a Ju, né? Ela adora falar de autoconhecimento. Expert em autoconhecimento, né, Ju? Ju, esse autoconhecimento muitas vezes revela os talentos, né? E o quanto que é importante, né, descobrir esses talentos, os desejos, os propósitos, que muitas vezes estão adormecidos dentro da gente. Né? Então, a gente fala que é uma camada, né? Com a cebola tira uma camada, a gente vê outra, aí tira uma camada, vendo outra, né? E acredito que essas mudanças internas podem afetar a visão de que as pessoas têm do trabalho, né? E como essas transformações influenciam a posição profissional de alguém ou até uma recolocação no mercado, por exemplo? Perfeito, Igor. Teoricamente, o movimento mais natural que a gente deveria fazer é alinhar as nossas escolhas àquilo que são os nossos valores, quem a gente é e o que a gente quer ser, né? Para onde a gente está caminhando, onde a gente deseja chegar. Quando a gente faz isso como uma linha reta, assim, alinhado de dentro para as conquistas externas, a gente possivelmente vai experimentar muito mais realização e felicidade no que a gente está construindo, né? Mas a gente costuma trilhar um caminho um pouco diferente, em que a gente acredita que a gente tem que nascer, tem que estudar e tem que passar no vestibular e que curso escolher. Já começa o nosso dilema de carreira nesse ponto, né? Porque o pai quer uma coisa, cedo, né? Tem a família desejando uma carreira, tem aquilo que é tendência de mercado, tem o que os jovens estão buscando, os amigos colocam mais em alto, os preconceitos, o que é valorizado, o que não é, tem o status, tem o desejo de conseguir ocupar um lugar social pelo trabalho. E o trabalho tem um papel muito importante na nossa vida, de formação da nossa identidade. Né? Nós nos apresentamos geralmente pela nossa profissão. Né? Prazer, eu sou Juliana, psicóloga. E a gente traz isso muito forte como uma formação de quem eu sou. Né? Isso tem um papel muito importante na nossa vida. Mas a gente precisa dar um passo antes, entender que nós somos mais do que a nossa profissão. Né? Eu sou psicóloga, assim como o Léo, mas somos psicólogos muito diferentes, com experiências diferentes, com trajetórias diferentes, com pontos em comum, mas pontos que são diferentes. E isso vai trazendo realmente a nossa autenticidade. Né? É verdade. E nós estamos nesse mundo para ser únicos, para ser autênticos, indo na contramão do que se deseja aí de cada vez um mundo mais globalizado e que as pessoas estejam cada vez mais fazendo, né, a mesma coisa que os outros, escolhendo a mesma carreira que outras pessoas. Né? Quando a gente ingressa no trabalho, é muito natural almejar uma carreira de liderança. É a receita famosa de bolo, né? Se eu conseguir chegar lá nessa cadeira de líder, sucesso. E aí, quanto mais eu for crescendo, né, verticalmente, mais sucesso. Mas será que é isso mesmo que é sucesso? Para você, para mim? Ótimo. Né? Já fizeram essa pergunta? Eu já sentei nessa cadeira e não me vi realizada. A minha escolha foi sair dessa cadeira. Então, isso é uma história minha. E isso vai vir de dentro, essa resposta. É verdade. Então, é óbvio que entender, né, os meus talentos, os meus valores e como eu quero ser vista e reconhecida através do trabalho que eu expresso é a fonte mais importante para que a gente encontre realização no que a gente está fazendo. Obviamente, a gente sabe que o trabalho tem uma função muito importante na nossa vida, que é pagar nossas contas.
que é a nossa sobrevivência. E a gente não está discutindo isso. A gente sabe que muitas vezes a gente se mantém em trabalhos que não são muito legais, desejados, sonhados, porque a gente está conquistando recursos e está construindo coisas que precisam, né, como base. Sim. Isso é a realidade de muitas pessoas e, às vezes, isso nos acompanha por muito momento na nossa vida, né, por um prazo maior na nossa vida. Mas a gente não pode perder de vista, né, o que a gente pode ir mudando, as escolhas que a gente pode ir redirecionando, construindo, porque a gente também tem essa possibilidade de ser autor, de ser protagonista, né, e ir mudando ali a nossa trajetória para que a gente possa, através do nosso trabalho, vivenciar mais realização. Então, a Holly ela vem para ajudar nesse processo mesmo, de, a partir do autoconhecimento e conhecer melhor os meus talentos, para que eu faça escolhas mais alinhadas com isso e possa ter uma experiência profissional muito mais saudável, né? E a gente não cai aí, infelizmente, numa vivência que seja mais negativa, que seja mais adoecedora para a gente mesmo, né? Então, é um tema bem amplo e que a gente pode entender como que a gente tem um poder e um impacto de impactar, de causar aí, né, uma mudança mesmo, transformar a jornada profissional das pessoas, né? E é curioso, assim, muitos jovens que acabaram de ingressar no mundo do trabalho, quando testaram a Holly, quando têm contato com a Holly, falam: nossa, se eu tivesse conversado com a Holly antes de eu me formar, acabei de me formar, talvez teria feito algo diferente. Me impactou, me lembro de quando a gente estava fazendo bem no começo, uma das pesquisas, né, um advogado de 30 e poucos anos que tinha um pós-skill de empatia alto, tinha além de intuição também, intuição alta, né? Ele falou assim: uau, eu não queria ser advogado, eu queria ser médico. E minha mãe, meu pai, né? Meu pai, por influência do meu pai, acabei sendo advogado. E ele falou assim: obrigado, vou seguir agora. Vou fazer medicina daqui a decisão. E aquilo nos impactou, a gente estava no começo, né, do nosso processo. Muito. É mesmo. A gente teve também um caso, né, Hegel, de um cliente, né, que experimentou a Holly numa fase ainda de degustação, quando a gente estava fazendo um grupo focal em São Paulo. Sim. E lá ele estava vivendo uma fase, né, transitória na vida dele, e ele teve um nível de contato com esse nível de conhecimento interno de um jeito que despertou nele um movimento que ele estava em dúvida, hesitante ainda, né, em relação ao que fazer. E a Holly ela foi uma forma generosa dele encontrar a resposta que ele precisava dentro dele, mas mediada por esse conhecimento que ela proporcionou, né? E o depoimento dele é muito sensível também, né? E ele se movimentou depois no mercado para uma outra empresa, né? Ele está muito bem posicionado, né? Uma posição executiva de destaque, uma empresa muito grande e muito realizado. Se sentindo super reconhecido. Super reconhecido e realizado. Então, ver que a Holly participou disso, né? Exatamente. E é fantástico. Muito bom. Muito bom. Muitos impactos, né? Então, acho que está ficando nítido, né, Hegel, para a gente como que autoconhecimento impacta mesmo as nossas escolhas e as decisões que a gente faz aí no trabalho, né? Perfeito. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Hegel, agora, como que você acha que esse sentimento de bem-estar ele pode influenciar essa posição profissional, seja na retenção, seja na gestão, no engajamento, quando a gente está buscando aí, né, proporcionar novas oportunidades para o nosso time, para uma equipe, por exemplo. Ou até a falta disso, né? Como que o oposto, a falta do senso de pertencimento pode impactar também alguém que está ocupando uma posição ali e isso pode gerar até danos à saúde mental na empresa. Então, como que autoconhecimento ele vai caminhando nessa teia e vai chegando em camadas aí, né, mais profundas. E tem uma profusão de pesquisas, informações que chegam no mercado, sobre o mundo do trabalho. Não importa de onde vem um dado, né? Mas perto de quase 80% dos colaboradores se dizem infelizes no trabalho. É muito grande. É muito grande. 60% se dizem desconectados. Nossa, E alguns, quase 30%, ativamente desengajados. A gente falou isso, acho que no primeiro episódio, no podcast anterior, né? Isso. Um barco de remo com 10 pessoas, 7 remando para frente e 3 remando para trás, né? Exatamente. A gente tem, ao longo desses últimos anos, né, a gente viu o processo das pessoas, a pandemia, trabalhar no home, depois agora um processo de volta para o trabalho.
E a gente vai ter feito o Quiet Quitting e o Loud Quitting, né? Quiet Quitting, que eu estou simplesmente dentro da empresa, batendo ponto, né? Cumprindo horário. E o Loud Quitting, né? Que são os altamente desengajados, que são mais de 20% também. Além de estar batendo ponto, eu saio falando mal da empresa e da organização. É isso aí. Então, você imagina isso. Então, a consequência disso, desse ambiente, muitas vezes tóxico, né? Que a gente está vivendo, e junto com outra pesquisa que ficou famosa na Você RH de um ano e meio para trás, trazendo um dado que as empresas estão fazendo para melhorar essa relação, né? Cada vez mais dando benefícios para aumentar. Então, os benefícios passaram a ser uma forma de aumentar essa satisfação, para tentar aumentar esse engajamento e retenção. Mas o que efetivamente os colaboradores querem é ser tratados não como colaboradores, mas ser tratados como gente. Olha para mim, olha nos meus olhos. Conversa comigo. É mesmo. Olha quem eu sou. E a gente está vendo um impacto muito grande no ambiente de trabalho desse ambiente tóxico, né? Muito pela pressão que a gente está vendo de resultado das empresas e muitas vezes gestores também que despreparados muitas vezes para ocupar esses cargos e funções e sem tempo, né? Porque o gestor ele tinha que estar fazendo fazer gestão e olhar para as pessoas, né? Então, muitas vezes, ele está no operacional, no tático e não está no estratégico, né? Esse é um grande desafio. E acaba que, no meio desse caos de muita coisa, a gente cria um ambiente interno dentro das empresas, com um ambiente de ansiedade, de estresse, de uma cobrança muito grande, que, consequentemente, leva a depressão, que leva a desânimo, leva a isolamento, que leva a baixa estima. Isso tudo gerando esse ciclo vicioso. Isso. E que as pessoas acabam saindo adoecidas lá dentro. Então, o autoconhecimento ajuda muito nesse processo das pessoas se despertarem e criar também um ambiente onde as pessoas de empatia, né? Que eu falo assim, o trabalho correto é um trabalho empático. E o empático, primeiro, é olhar para mim e também poder olhar para os outros. Né? E a empatia gera aumento de produtividade. Perfeito. Então, para empatia, precisa de autoconhecimento. Empatia aumenta a produtividade. Empatia gera redução de absenteísmo, né? De rotatividade. Mais do que... A gente fala do presenteísmo, né? Não adianta eu estar batendo ponto se eu não estou presente, né? Então, como eu estar presente 100%... E a gente sabe que no mundo do trabalho hoje existe uma tendência maior, principalmente para as novas gerações, de ficar um tempo menor, né, dentro das empresas. Mas é como fazer com que esse profissional ele esteja efetivamente, no tempo que ele estiver lá dentro, que ele esteja de corpo e alma dentro do projeto, dentro da organização, melhorando o clima organizacional, fortalecendo, quando a gente cria esse ambiente aí, melhorando a marca empregadora, estimulando a colaboração. Mas acho que tudo começa do autoconhecimento, né? Eu acho que o pontapé inicial do que o Léo trouxe, né? Inclusive, o Léo trouxe isso muito bem, né? O quanto de autoconhecimento traz, mas não é um autoconhecimento genuíno, é um conhecimento no que falta, né? De soft, né? Não, falta isso. Você conhece, mas por que falta isso, né? Você não se conhece, então acrescenta isso aqui, né? Exatamente. Sem olhar o verdadeiro valor, né? A verdadeira potência que cada um tem. E aí aproveitar e perguntar para o Léo, né? Na consultoria, quando você lida principalmente com esses processos de desenvolvimento de líderes, né? E gestão de carreira, entre outras coisas relacionadas a essas mudanças profissionais, como pensar o bem-estar e o senso de realização nesses contextos mais rígidos? E pensando também que a gente fala muito com instituições privadas, né? Verdade. Imagina instituições públicas, né? Por exemplo, que de repente você não tem tanta mobilidade de carreira, uma carreira assim mais limitada, você tem processos um pouco mais rígidos, né? Verdade. E a gente trabalha muito com empresas privadas e a gente já está conversando com empresas públicas agora, né? Então, e foi uma conversa muito interessante essa semana que a gente teve, né? E a gente vê potencial muito grande também em instituições públicas. Me conta um pouquinho disso. Verdade. A Holly, como eu disse no nosso primeiro episódio, ela é muito inclusiva, porque ela olha para o ser humano na sua totalidade, sem fazer distinção de cargo ou de qualquer condição de uma característica ambiental que possa ser um impedimento para esse sujeito acessar o seu poder. Então,
A gente entende que essa fronteira física ou geográfica, ela é parte do contexto, e isso ajuda a gente a entender a necessidade, mas ela não é um limitante do nosso alcance e do nosso acesso. Ou seja, a gente pode falar tanto com instituições privadas e públicas, entendendo essa dinâmica, por isso a consultoria ela ajuda muito, porque a ideia é a gente customizar soluções dado o contexto cultural daquela organização e no momento daquela organização. Então, eu costumo dizer 3 palavras assim que ajudam a gente a entender como que a Holly pode ajudar qualquer organização, que é a intenção, o interesse e a disponibilidade. Eu tenho disposição, eu tenho disponibilidade, eu tenho interesse, a minha intenção é genuína com esse processo, a gente pode ajudar. Agora, muitas vezes existe intenção, mas não tem nem disponibilidade, nem disposição, dificilmente qualquer intervenção dentro da organização vai criar lastro que faça com que esse desenvolvimento tenha impacto. Mas a gente pode muito ajudar as organizações, tanto no setor privado quanto público, a repensarem a forma como a governança sobre pessoas acontece. E como evitar esse adoecimento gerado pela falta de bem-estar, né? Nesse contexto de mudanças que a gente está vendo tão rápido, profissionais, pessoais, como é que a gente consegue evitar isso? E eu acho que a gente pode, para começar a responder essa pergunta, reposicionar até o que é bem-estar para a Holly, lembrando que no nosso mapa, dentro da nossa metodologia, a gente tem uma série de nuances de elementos que irradiam a partir do seu poder ativo. Uma vez que você tem conhecimento dos seus talentos naturais, você irradia isso em várias camadas, sendo a última instância essa sensação de bem-estar. Então, nós temos, se você está com o seu talento interno consciente e ativo, você muito provavelmente vai ter motivação, satisfação, engajamento, realização, felicidade, alcançando um patamar de bem-estar. Se a gente tem esse processo todo respeitado, tanto pelo sujeito consigo mesmo, como pela organização, dando incentivo para que isso aconteça e valorizando esse processo nessa direção, muito provavelmente é uma organização que criou uma atmosfera, uma cultura de bem-estar. O contrário disso gera o adoecimento. Ou seja, se eu, na verdade, digo uma coisa, olha, aqui a gente tem a estratégia voltada para as pessoas e a gente tem várias políticas e processos que valorizam comportamentos alinhados à cultura da organização. Mas se na prática comportamentos tóxicos ou destrutivos são valorizados ou reforçados nessa cultura, muito provavelmente a gente vai ter essas pessoas, até com seus talentos naturais conscientes, não podendo exercê-los na totalidade, porque existe uma contracultura nesse lugar. Então, eu costumo dizer que a Holly também é um agente de cultura porque ela interfere no DNA da empresa. Ela está buscando fazer com que a organização repense o que de fato ela quer com bem-estar e que vá além só do benefício aplicado, como uma esfera de alcance superficial. Então, a parte de benefícios, de um arranjo ambiental, ele importa muito para o resultado do que a gente quer, para uma cultura de bem-estar, mas mais do que isso, a gente quer pessoas com a consciência de bem-estar, que parte do seu talento a serviço da sua missão. Então, se eu tenho clareza do que eu quero e dessa liderança consciente do que ela faz, muito provavelmente a gente tem uma convergência favorável a uma cultura de bem-estar. A gente garante isso 100%? Não tem como na matéria humana, né? A própria economia é uma ciência comportamental. Ela é baseada em comportamento, em predições, mas não tem previsões absolutistas, né, matemáticas. Mas a gente consegue pensar uma forma de desenvolver projetos e iniciativas dentro de empresas que possam promover esse pensamento sobre bem-estar numa ótica mais profunda. Por isso que nosso posicionamento, né, como wellness, traz para a gente um valor agregado no mercado que não se encontra em outra plataforma, né, em outro produto, em outro serviço. Nessa linha, fechando aqui o nosso segundo bloco, fica muito claro o quanto o autoconhecimento ele é importante, né, e ele traz impacto, pensando desde a forma como a gente trabalha, até mesmo o que se quer, né, como objetivo, como ambição, como intenção de onde quer chegar. No próximo bloco, a gente vai conectar tudo isso que a gente falou, né, nessa conversa aqui, que foi super rica, tanto com retenção, com senso de realização e engajamento. Então, estou uma expectativa muito boa aqui para a gente poder trazer outras conexões do que a nossa conversa aqui pode trazer para a nossa audiência. Muito bom, Léo já deu um spoilerzinho, né, desse nosso terceiro bloco de falar de bem-estar, de realização e engajamento. Que a Holly acredita que potencializar as competências essenciais é esse caminho para isso. Então, a gente vai entender como essa relação funciona. E aí, de novo, pergunta para a Ju, né, Ju?
O autoconhecimento nos leva a buscar um caminho de realização pessoal e profissional. O que acontece quando não conseguimos encontrar esse caminho em nossas vidas? É de um trabalho sem propósito que surge o esgotamento mental ou não? Pergunta polêmica, né? É, polêmica. Pergunta polêmica. Pra botar pimenta no podcast. Bom, é importante a gente entender que a gente está falando aqui muito da jornada do indivíduo, quando eu falo da busca do autoconhecimento e como que isso está conectado à minha realização. E essa busca, né, esse garimpo que a gente faz, ele é extremamente importante e eu acho que isso a gente está falando de coisas aqui de nossa, assim, CPF. A gente precisa ter isso ligado na nossa vida ali, é uma busca constante e diária para que a gente possa fazer isso de uma forma mais conectada e que a gente se sinta aí, né, com maior nível de realização com o que a gente encontra. Obviamente, somos seres que não temos todos os nossos desejos e expectativas correspondidos o tempo inteiro. Então, saber lidar com frustração também faz parte do nosso autoconhecimento, né? A gente falou um pouco sobre isso, lidar com as nossas sombras, ou com o que a gente tem de negativo, com os desejos não correspondidos. Isso. E quando a gente vem para uma relação que não sou só eu comigo mesmo, tem outras pessoas, e numa organização tem um monte de gente, não estou sozinha, a gente vai lidar muitas vezes com essa quebra de expectativa e com essa frustração, né? Então, tem várias alternativas aí, várias coisas, abrem várias camadas quando a gente começa a pensar nesse assunto. E tem várias coisas que o indivíduo tem a responsabilidade de fazer para manter a sua saúde mental dentro desse cenário, desse contexto, né? Quando a gente pensa a atrelar isso, né, um trabalho sem sentido, a um adoecimento mental, um trabalho sem propósito como causador de do adoecimento mental, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer essa correlação, né, e gerar aí causa e efeito com isso. Porque a gente tem aqui elementos que a gente não tem controle, né? Quando a gente pensa em adoecimento mental no trabalho, não é só a falta de propósito. Eu posso ter um trabalho que eu estou conectada com o meu propósito e, mesmo assim, ele me adoecer. Ele não ser num ambiente saudável. Ele exigir coisas de mim além do meu limite, mesmo estando conectado ao meu propósito. Talvez eu não estou pronta para aquele nível de demanda que está sendo exigido de mim. Quando a gente pega o próprio conceito de flow, né, na matriz que a gente olha lá do flow é a minha habilidade com o desafio. Se eu tenho pouca habilidade e o desafio é muito alto para mim, é um nível de estresse além do que eu dou conta. E isso pode me esgotar mentalmente, pode gerar um adoecimento. Então, a gente precisa de entender que também tem a maturidade do indivíduo, né? O caminho do propósito, e a gente fala muito isso, e a Holly também ajuda a gente a entender, né? A Holly traz os direcionadores de propósito. Né? Propósito para a Holly é aquilo que dá sentido à nossa vida. Para onde que eu estou caminhando? Para onde eu quero ir? Onde eu desejo chegar? Mas é uma caminhada. Então, a gente precisa de entender que isso é uma construção. E, nesse caminho, a gente vai lidar com frustrações, com desejos que não são atendidos, né? Com chefes bons e ruins, com clientes legais e clientes que não são legais. Então, isso tudo vai ter no nosso dia a dia. Então, o autoconhecimento ele vem como esse ponto de equilíbrio, de retomada à consciência de onde eu estou, o que eu dou conta, como que eu estou preparado para isso e aceitar que tem coisas que talvez não está na hora certa. Por mais que seja o meu propósito, mas não é esse o momento. Ou não é nessa empresa que eu vou conseguir realizar esse propósito meu. Né? Então, a gente entende isso dentro dessa camada. Mas, quando a gente olha para a saúde mental, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, entender que tem outros aspectos, além do indivíduo e do propósito do indivíduo, que vai impactar. E a gente está falando de coisas aqui que, quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, a gente está falando lá do topo da pirâmide. Topo da pirâmide de Maslow, né? Achei. Tem coisas básicas que precisam ser atendidas para que eu comece a me conectar com o trabalho, tendo propósito. Comida, segurança, sobrevivência, habilidades sociais, familiares, pessoais, isso tudo tem que estar compreendido. Para eu poder começar a pensar um pouco mais na minha estima, na minha realização. Isso está lá no topo. Então, também, né, eu acho que isso é algo que a gente vive hoje nesse mundo moderno de tudo muito rápido, acelerado, muito ágil. Né? A gente vê pessoas extremamente jovens, ainda em processo de formação, já querendo buscar o propósito final da vida, do trabalho, aos 20 anos. Né? Então, a gente tem também um tempo de maturação que é normal do ser humano. Né? Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente associa propósito com saúde mental no trabalho. Mas, sim, a gente pode trazer elementos disso para poder compor o nosso dia a dia. Né? Entender melhor o que as pessoas buscam, qual o objetivo, por que cada um de nós saiu da cama hoje e estamos aqui reunidos falando sobre isso.
Quando a gente tem consciência disso de uma forma que sai do indivíduo e vem para o coletivo, seja na relação com times, com pares, com liderança, a gente consegue construir ali um caminho mais coletivo para poder conquistar isso, né? Isso gera uma conexão muito maior. Como o Igor falou, a importância da conexão afetiva e emocional nas relações. Exato. As pessoas ficam cada vez mais na empresa, não só pelos benefícios, mas pelo tipo de relacionamento, de conexão afetiva que ela consegue construir. E por isso que tem aquele dado da Galo que é impactante, né? 75% dos colaboradores pedem demissão, não é da empresa, é da liderança. É da liderança. Inclusive, um outro da Harvard, né, que diz que os colaboradores, inclusive, 65% aceitam redução de salário se trocar o seu gestor por um gestor que melhor do que ele. Seja mais competente, mais bem preparado para lidar, principalmente com a gestão. Né? Ou seja, tudo que é na liderança. A falta de acompanhamento gera o desligamento. Exato. É a contramão, né? A contramão do laço mais sustentável e da conexão mais positiva e produtiva. Exato. Né? Exato. E aí, Léo, quando a gente olha para as empresas, né? Quando a gente olha para a realidade aí do negócio, né? Olhando para as empresas, sejam públicas ou privadas, né? Ampliando o nosso leque aqui, pensando mesmo a nossa relação com o trabalho. Como que a Holly chega aí como um agente promotor mesmo de um incremento de pilares de satisfação, de engajamento, de melhorar aí o que a gente chama aqui de senso de pertencimento, né? Nessa retenção dos talentos nas empresas? Meu entendimento, Ju, sobre isso é que os talentos humanos, os potenciais humanos, quando são utilizados como tração para resultado da empresa, isso muda o resultado desse contexto, melhorando os índices não só do próprio resultado, que é o objetivo fim, né, de uma organização, mas também posiciona a própria natureza dos talentos, né, daquela organização como parte do seu acervo, que deve ser preservado, valorizado e sustentado de várias formas. Então, quando, por exemplo, uma empresa faz um programa para jovens talentos, né, um programa de trainee, de estágio, ela está buscando construir a próxima geração de analistas, de coordenadores, supervisores, criando essa estrutura interna da organização. Mas, quando a gente faz isso sem o cuidado para a sustentação dessa cadeia, a gente, na verdade, está criando só uma reposição de pessoas de maneira aleatória, sem o devido cuidado para a sustentação dessa cadeia de forma sustentável. Então, quando a gente pensa em sustentação de negócio, quando a gente pensa, né, em sustentabilidade do ponto de vista financeiro, inclusive, e a produtividade de um ponto de vista de uma inteligência, olhar a matéria humana nesse lugar e usar o potencial das pessoas como tração, para mim, isso não só é um resultado inteligente, mas um resultado efetivo para aquilo que a empresa busca, para o investimento que ela faz. Então, isso requer muito menos esforço financeiro e de tempo para que alguma entrega de maior valor aconteça dentro desse contexto. Então, a gente tem muito claro para nós um posicionamento da Holly nesse lugar que nos ajuda a criar ambientes psicologicamente mais seguros, em que as pessoas possam se expressar e pensar e realizar o que elas gostariam, mas não é ao sabor do vento, né? Não é de maneira aleatória. É o alinhamento entre a missão e os objetivos da empresa e, de fato, o que a convergência dos meus dons, né, dos meus talentos existenciais podem oferecer convergindo para essa missão. Então, é um lugar de construção mesmo. E nosso exercício aqui é propor para as organizações não só se apropriar desse conteúdo, desse conhecimento, mas ajudá-las a aplicar isso de maneira concreta nas suas equipes. É literalmente parar de desperdiçar talentos e habilidades que não estão sendo utilizadas, e as pessoas estão frustradas porque não estão utilizando. Então, a conta vai ficando só negativa, né? Eu estou frustrada, desmotivada, porque eu já ouvi isso de profissionais que tiveram contato com a Holly e olhou para o gestor e falou assim, ao vivo, feedback ali na hora. Por que eu não estou usando esse poder aqui? Eu estou doida para poder começar a usar esse poder. Me coloca num projeto que eu quero aprender a colocar isso em ação, em prática. Imediatamente. Quanta energia dispensada. E quanta frustração. E possivelmente essa pessoa estava olhando para o mercado. Onde eu vou poder colocar em prática esse talento que eu quero aprender sobre isso? Né? E internamente, muito possivelmente, tem essa possibilidade. Eu fico pensando, muitas vezes a empresa fica olhando para fora e esquece da diversidade de energia poderosa que tem dentro da organização e que não é percebida exatamente. Por falta de um olhar mais profundo. De um olhar mais inteiro, mais empático, de verdadeiro. E de dados, né? Eu acho
esse ponto que a gente está resolvendo, esse gap que faltava de dados, né? Que era só no hard e no soft, né? E que continua sendo importante, mas a gente está trazendo um novo elemento que não era percebido e que agora vai estar disponível. Exato. E que gera conexão. Exato. Isso muda até, Hegel, né, o próprio conceito de retenção. Porque a gente sai da ótica de segurar as pessoas dentro das organizações, usando inclusive recurso financeiro de maneira ostensiva para isso, e a gente consegue ser muito mais econômico até financeiramente, fazendo com que as pessoas queiram permanecer nos lugares onde elas se conectam melhor. Então a gente muda de retenção para atração. A atração, atualmente, no contexto de recursos humanos, é muito utilizado só na ótica de recrutamento e seleção. A gente pensa a atração somente nessa etapa. No meu entendimento, usando o que a gente está falando aqui de role, a atração ela é contínua, ela é permanente. A empresa ela passa a ser um lugar magnético, onde as pessoas se atraem e querem permanecer nesse lugar, porque ali elas encontram sentido para a realização da aplicação dos seus talentos. Agora, quando esse lugar ele não é muito favorável à própria natureza dos potenciais que estão nela, eu preciso usar recursos de atração, na verdade, subvertidos, né? E aí vira retenção. Eu estou aprisionando as pessoas nesse lugar. Isso não é mais atração. Essa palavra retenção tão ruim, né? Retenção de imposto de renda. Você já pensando, está chegando imposto de renda. Retenção, retenção de liberdade, né? É isso. A prisão é isso. Né? Privando as pessoas, né, daquilo que elas poderiam para fazer o seu melhor para serem quem são, né? Exatamente. Muito bem. Hegel, dando sequência aqui, então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre qual é o impacto que você sonha. Agora a gente está falando de um aspecto mais aspiracional ou até inspiracional também, que é qual é o impacto que você sonha ver nas instituições, sejam públicas ou privadas, com o uso da role aí não só necessariamente em escala, mas aplicado a todo tipo de organização em qualquer contexto. Tem uma frase até que marca muito, que a gente fala muito, que a role é para toda empresa. Verdade. Mas nem toda empresa ainda está preparada para role. Eu acho que vai chegar um momento em que as empresas vão estar um pouco mais conscientes. Eu acho que a gente está vivendo esse mundo hoje. Também percebo, né? que sim. Que a gente vê temas que surgem no SW desse ano, né? Trazendo a parte de saúde social, que inclusive foi um tema de abertura e vai ser provavelmente um tema que a gente vai abordar num podcast futuro, né? Certamente. Então, olhando para 10, 15 anos, essa é a tendência. As empresas que não olharem essa parte da conexão dos colaboradores, elas vão perder o jogo. Porque a conexão é que vai fazer as empresas entregar resultado e ganhar do concorrente. Faz muito sentido. Esse é o grande imã e o grande diferencial. Então, o grande sonho, eu vejo a role difundida em várias, com centenas, milhares, milhões de pessoas usando a role, né? Trazendo esse conceito que a gente trouxe aí, porque o conceito de Power Skill nos últimos anos, né, ele antes não existia, mas algumas pessoas começaram a usar como fosse uma soma de hard, soft, ou estão chamando de People Skills, com esse mundo do marketing digital, de Instagramers, cada hora alguém cria uma palavra nova, um novo buzzword, e começa a divulgar. Mas não é o conceito que a gente tem de Power Skill. O grande sonho é que esse conceito desse elemento único ele passa a fazer parte da estrutura de wellness, de RH, das organizações, e que as pessoas consigam ter um olhar mais profundo, né, para o outro como ser humano. E aí as empresas vão estar ganhando. O conceito do capitalismo consciente está muito ligado a isso. Né? Perfeito. Organizações conscientes, pessoas conscientes, a pegada de ESG, né? E a gente está num mundo de conexão. A gente não está desconectado da natureza, a gente não está desconectado do outro. E muitas vezes é que nos separa um do outro. Né? Então, nesse mundo presente e futuro, onde as IAs vão cada vez mais fazer aquilo que for operacional, cada vez mais esse lado da conexão ele vai ter um valor cada vez mais importante dentro do mundo de conexão 1 a 1, 2 a 2, como time, como organização. Então, o sonho que eu vejo é a role exercendo o poder da conexão. Por isso que se chama Role Connection. Né? Verdade. E o nome role surgiu
dessa visão, né, de uma festa indiana, que trazendo o conceito do Oriente e do Ocidente, trazendo do ancestral e do moderno, mas trazendo dentro dessa festa indiana que ela comemora o quê? Todo mundo de branco, jogando cores para cima, e todo ano eles comemoram que é a chegada da primavera, que é do florescer. Desabrochar, né? Desabrochar. O que é a primavera? É isso. É a época do ano onde as árvores dão flores e frutos. É uma das épocas mais bonitas, né? Então, como que a gente descobre aquilo que é aquela semente que nasceu, né? Que entra dentro de um solo corporativo e começa a dar resultado, começa a entregar resultado, venda, produtividade, né? E a árvore dando flores e, ao mesmo tempo, a gente fazendo aquela natureza interna dentro das organizações florescendo. Sim. É um sonho, eu acredito que cada vez mais, né? Muitas vezes a gente vai ter que educar o mercado, a gente vai ter um trabalho de letramento, né? Exato. Mas eu estou vendo cada vez mais, né, empresas conscientes, capitalismo consciente, essa pegada do ESG, né, que eu acho que a gente está vivendo esse mundo de IaaS, e eu falo que no mundo de IaaS, quem tem coração vai ser rei daqui para frente. Verdade. E a Holly veio para trazer essa conexão de uma forma única. Perfeito. Uau. É forte, hein? Muito forte, muito inspirador, né? Muito. A gente está falando aqui de uma ambição muito grande, né? Mas acho que é o poder que a Holly tem, né? A gente já está chegando já com essa proposta de algo diferente para trazer pauta de autoconhecimento para o dia a dia das empresas, das organizações, da gestão. E ainda fechamos aqui, né, esse bloco com o Igor trazendo essa visão de futuro e onde ainda podemos chegar e qual o nível de impacto a gente quer gerar nas pessoas, nos negócios, mas extrapolando aí para a humanidade como um todo, né? Exato. Não tem uma fronteira só de um contexto organizacional, né? Extrapola até isso, porque a gente está falando de pessoas que se conectam a pessoas, né? Exatamente. Muito bom. Estamos chegando ao fim desse mais episódio de mais um Holly Conecta. Um episódio incrível, né? Onde a gente pôde aprofundar, onde a gente explorou um tema, como a gente falou, o coração da Holly, que é autoconhecimento, como um caminho. A gente só consegue libertar esse poder único pelo autoconhecimento para transformar as vidas das pessoas e contribuir com esse ambiente corporativo de trabalho com mais bem-estar, onde as pessoas consigam estar mais engajadas. Léo e Ju, muito obrigado. Prazer. Obrigado, Rig. Dividir esse conhecimento e inspiração com a gente. Para fechar, vou pedir uma frase rápida sobre o que é autoconhecimento, o que significa para vocês, né? E eu vou começar. Vou me permitir começar dessa vez trazendo um filósofo chinês que trouxe a filosofia do taoísmo lá no século VI, lá antes de Cristo. E ele fala, o Lao Tse falava que quem conhece os outros é sábio, mas quem conhece a si mesmo é o iluminado. Perfeito isso. Perfeito isso. Conecta bastante com o que a gente falou, né? Esse estado de iluminação, né? Esse estado de clareza, de esclarecimento. Por isso que eu acredito muito no potencial do que a gente está propondo aqui na Holly, porque ela não propõe trazer elementos de fora para a vida do sujeito, mas esclarecer, trazer clareza, trazer luminosidade para esse espaço interno que está obscurecido por sucessões de fracassos, de tragédias, de mentiras, de máscaras, de tudo que foi poluindo a mente e a vida dessa pessoa. E esse processo de clareza, né, traz, eu acho que realmente muito desse autoconhecimento como potência, né, de aplicação, né? Muito bom. Eu particularmente gosto de uma frase que não é explícita voltada para autoconhecimento, mas eu uso muito também no meu dia a dia e aplico em alguns trabalhos que eu desenvolvo, que é uma frase de Gandhi, que é: seja a mudança que deseja ver no mundo. Lindo. Não é? Essa frase. Amo. Porque ela coloca você, ela convoca você como militante a serviço dessa mudança. Como é que você usa essa força que você tem, né, da tua essência, da tua natureza, a serviço de algo que pode proporcionar ao mundo algo melhor daquilo que você gostaria que ele fosse? Para mim isso tem uma força, né, um movimento que para mim faz muito sentido. Assim, eu lembro dela quase que diariamente. Toda vez que eu tenho hesitação, dúvida de movimentos ou de lugares onde eu posso estar, eu lembro dela, que ela traz essa potência de movimento para a gente transformar o mundo em algo melhor, né?
Lindo. É muito bom. E para trazer uma pitada, então, eu vou citar Guimarães Rosa, Uau. que fala que o que a vida quer da gente é coragem. Autoconhecimento é coragem. Se não tiver coragem, você não olha para dentro, você não muda o mundo, não transforma, você não é esse agente de mudança, né? Exato. Coragem é agir com o coração. Agir com o coração. Lindo, lindo, Ju. Que venha de dentro. Demais. Perfeito, né, demais. Demais. E para você que está nos assistindo, quer começar a sua jornada de autoconhecimento? Faça um convite. Visite o site hollingconnection.com e descubra como a Holly pode te ajudar a potencializar suas power skills. Continue acompanhando o nosso podcast e deixe seu like e comentário para a gente saber o que você achou dessa conversa. Então, trabalhando na próxima edição. Isso aí. Um abraço, tchau e até breve. Até. Até, gente.